Iniciando mais uma semana de aula, continuando falando sobre os fatores climáticos, né? Aqui os fatores climáticos, os fatores que determinam os tipos climáticos em cada região. Então nós temos latitude, altitude e albedo. Nós falamos na semana passada desses 3 fatores climáticos e hoje nós iremos falar desses últimos 5: correntes marítimas, massas de ar, maritimidade e continentalidade, vegetação e relevo. Falando sobre cada um. Correntes marítimas. Então, as correntes marítimas, pessoal, dentro dos mares, nós temos verdadeiros rios, né, que eles se deslocam em algumas direções. É muito importante, né, os pescadores, né, eles acompanham essas correntes marítimas, porque dentro dessas correntes marítimas é que vem os cardumes de peixe, então eles conhecem, né? Então, essas correntes marítimas, elas podem ser quentes e frias. Nós temos correntes quentes, que é o ar quente e úmido, que é a corrente do Golfo, certo? E nós temos as correntes frias, o ar frio e seco, que é a corrente de Humboldt, que fica aqui, ó, certo? As correntes, essas aqui que eu estou aqui, as correntes quentes, as correntes do Brasil e a corrente das Guianas. E as frias, essa corrente aqui de Humboldt, né, que fica do outro lado da América do Sul. Então, as correntes, ela influenciam o clima das cidades litorâneas de acordo com a sua característica. Por exemplo, aqui no lado do Brasil, correntes do Brasil são quentes. Então, o que é que vai acontecer? Nessa região aqui litorânea, vai, não é, ajudar que tenham umas temperaturas elevadas. Já desse outro lado aqui, da corrente de Humboldt, aqui no outro lado da América do Sul, corrente fria, vai ajudar o quê? A amenizar as temperaturas das regiões litorâneas, certo? Quando a corrente é quente, além dela aumentar a temperatura, também provoca chuvas, porque ela é quente e úmida ao mesmo tempo. Úmida é que traz umidade, né, a formação de nuvens, certo? Já a corrente de Humboldt, ela é fria, mas ela é seca, ou seja, ela provoca falta de chuvas, tá bom? Então, as correntes marítimas trazem consigo as suas características, certo? Quentes, vai aumentar a temperatura e provocar chuvas. Frias, vai diminuir as temperaturas, mas também vai provocar uma escassez de chuva. As massas de ar é o deslocamento de ar, o ar, né, está sempre em movimento, certo? Então são correntes de ar, nós chamamos de massas de ar. E assim como as correntes marítimas, elas têm suas características. Vamos aqui, ó, as principais correntes brasileiras. Essa MS, o M é sempre de massa, o E de equatorial, está aqui, ó. Por que equatorial? Nasce próximo da linha do Equador. Se é equatorial, ela é o quê? Quente. Próximo da linha do Equador é quente. C de continental. Por ela nascer aqui na floresta amazônica, a floresta amazônica, a floresta ela retira a água com as suas raízes do solo e evapora, então formando várias nuvens. Então a MEC é uma área quente e úmida, né? Então ela provoca o quê? Aumento de temperatura e chuvas. A MEA, M de massa, né? E de equatorial, se equatorial é quente, ar quente. A de Atlântica significa que ela nasce no Oceano Atlântico. Se ela nasce no Oceano Atlântico, ela é o quê? Úmida. Então ela é quente, aumenta a temperatura e provoca chuvas. MTA, M de massa, T de tropical, tropical também é quente, né? Zona tropical é quente, e A de Atlântica, que é úmido. Então aumenta a temperatura e provoca chuvas. MTC, M de massa, T de tropical, que é quente, C de continental, continental sempre é seco. Só há uma massa continental que é úmida, essa que nasce na floresta amazônica, né? Que é a MEC, né? Por causa da floresta amazônica. Mas todas as outras massas continentais, ela é seca. Então ela aumenta a temperatura e escassez de chuva, já que é seco. MPA, massa polar atlântica. Polar significa o quê? Frio. Aqui está quente, mas não é quente, é frio. Vamos apagar aqui. É um ar frio. É muito ruim escrever com essa caneta, né?
P de polar, nasce aqui, ó, nas regiões polares. Uma massa de ar fria e seca. Então, a baixa temperatura e escassez de chuva, certo? Ela provoca geadas no sul. Quando lá no Rio Grande do Sul a gente vê que está temperaturas abaixo de zero, é porque justamente está sob a ação dessa massa de ar polar, certo? E também ela é tão forte que ela chega até na Amazônia, causando friagem na Amazônia. Então as massas de ar influenciam a região de acordo com as suas características. Veja aqui, ó, massa tropical continental, ela que age aqui no nosso Nordeste. Ela é o quê? Quente, aqui não é quente, e seca. Aqui tem pouca chuva. A daqui, que vem daqui, que é a equatorial atlântica, ela é quente também e ela provoca muitas chuvas. Mas só que aqui tem um relevo, que a gente vai falar mais na frente. Temos o Planalto da Borborema, que impede a passagem dessa massa de ar. Se não fosse esse Planalto da Borborema, aqui no Nordeste, onde nós vivemos, era quente, continuava a ser quente, mas era muito chuvoso, né? Mas esse Planalto da Borborema, ou seja, o relevo impede a passagem dessa massa de ar. Nós temos outro fator climático, né? Que é a continentalidade e maritimidade. Continentalidade, preste atenção, pessoal. Continentalidade significa um lugar longe do mar, tá no continente, longe do mar. Maritimidade, um lugar próximo do mar. Então vamos lá. A água ela demora a aquecer e a perder calor. Já a terra aquece rápido e perde calor rápido. O que significa? Um lugar próximo ao mar, ela tem uma baixa amplitude térmica. O que é a baixa amplitude térmica? É uma pequena diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Por exemplo, temperatura máxima do dia, 28 graus, e a mínima, 23. Vamos ter uma amplitude térmica apenas de quê? De 5 graus. 28 menos 23, 5 graus. Isso significa o quê? Próximo ao mar. Maritimidade. Maritimidade significa o quê? Baixa amplitude térmica. Já um lugar distante do mar, que é continentalidade, nós temos uma maior amplitude térmica. Exemplo, máxima 34 graus, mínima 22. Nós temos uma amplitude térmica de 12 graus, certo? Então, próximo ao mar. Maritimidade, pequena amplitude térmica. Continentalidade, grande, né? Maior amplitude térmica. Isso porque a água demora a aquecer, então ela demora mais tempo para ficar, né? Ela demora mais para se aquecer, ficar mais quente, e ela demora também, devagarinho, ela vai perdendo calor. Por isso que ela só chegou a 28 graus aqui, porque é mais lenta de se aquecer, e só perdeu 5 graus, que também é mais lenta para perder calor. Em contrapartida, a Terra aquece mais rápido, chegou rapidamente, né, aos 34 graus, e perdeu calor também rapidamente, 22 graus. Tá certo? Nós temos aqui vegetação. A vegetação também ela influencia sobre o clima, né? E essa influência acontece de diversas formas, influenciando tanto no albedo, que a gente já explicou na aula passada, quanto na umidade e nas variações de temperatura. Certo? Isso significa dizer que alterar a cobertura vegetal de um dado local é também propiciar alterações climáticas no local da intervenção e também em outras partes do planeta. Mais vegetação significa menor temperatura, por quê? Porque as árvores absorvem calor. E maior umidade. Veja que a floresta amazônica é muito úmida. Tem muita chuva lá, por quê? Porque a própria floresta absorve com as suas raízes a água e evapora, formando as nuvens que, né, faz com que ocorram as chuvas. Então, maior vegetação significa menor temperatura e maior umidade, certo? Lá na floresta amazônica ela é muito quente, mas se não tivesse a floresta amazônica, lá seria muito mais quente e não chovia. Então lá é menos quente, né? Ainda é quente, mas é menos quente por causa da vegetação, e lá chove muito, né? Mais vegetação significa menor temperatura e maior umidade. E o último aqui é o relevo, né, pessoal? O relevo, além de estar associado à altitude, que é um fator climático, o relevo influi na temperatura e umidade ao facilitar ou dificultar a circulação de massas de ar. Um exemplo claro é o nosso Nordeste, né? É mais ou menos aqui. Nós temos o Planalto da Borborema e nós ficamos aqui, nós,
Nós, eu digo, nós aqui do sertão nordestino, ficamos aqui desse lado de cá, né? Então aqui tem o Planalto da Borborema, vem a massa de ar daqui, ela é quente, mas é úmida, ela provoca muitas chuvas, e quando ela vem provocar chuvas aqui em nós, onde nós moramos, esse planalto impede, então ela fica concentrada aqui, desse lado aqui do planalto. Já desse outro lado aqui fica o quê? Seco, sem chuvas, porque o relevo dificulta justamente a circulação das massas de ar. E a massa de ar é um fator determinante, né? Um fator climático, certo? Então ela pode ser impedida pelo relevo, como é o caso aqui do sertão nordestino. Se não fosse esse planalto da Borborema, no sertão nordestino, era bastante chuvoso, né? Mas esse planalto da Borborema impede essa circulação, a vinda dessa massa de ar úmida, né? Essa massa de ar que provocaria chuvas em nosso território, onde nós moramos, tá certo? Então esses são os principais fatores climáticos, tá bom? Faça suas anotações, boa aula e até uma próxima.